Ora bem, e então agora vou pedir-vos uma salva de palmas para a próxima oradora convidada, a Cristina Ferreira, da LCG, que na verdade vem muito seriamente colocar a questão, afinal isto é uma brincadeira ou não. Uma salva de palmas para a Cristina e obrigado, Cristina. Obrigada, Rui. Isto está ligado? Suponho que seja só andar para a frente. Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui no Gamify e, em particular, por preferirem estar nesta sala do que estar a ouvir o senhor que levou a Sanita para o Web Summit. O meu nome é Cristina Ferreira, como está ali, e não sou loura, portanto não sou outra, sou consultora. Aquela coisa que é difícil de explicar aos filhos, não é? Portanto, os meus filhos, quando me perguntam o que é que tu fazes, eu sou consultora. E eles, mas o que é isso? O que é que faz um consultor? E então eu comecei a arranjar uma definição que me parece um bocadinho mais simples. Eu ajudo as empresas a resolver problemas, e isso eles conseguem entender. E um bocadinho nesta onda de ajudar as empresas a resolver problemas e também arranjar temas para levar às empresas que elas me queiram ouvir. Hoje em dia já ninguém tem paciência para me ouvir falar de engenharia de processos ou reorganizações. Eu, há coisa de um ano, comecei a olhar para este tema do gamification. Achei que era um tema sexy, era um tema interessante para perceber qualquer coisa e para ir falar às organizações. E a verdade é que eu acho que durante este ano o tema, de facto, foi uma aposta certa, porque o tema evoluiu, as organizações estão cada vez mais sensíveis, estão cada vez a querer ouvir falar mais dele, e a prova é esta sala cheia. Muitos de vocês deslocaram-se de Lisboa para o Porto para nos ouvir falar de gamificação, embora o Porto seja sempre uma cidade lindíssima. A verdade é que às vezes não é fácil encaixar isto no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, e, portanto, eu, à boa da maneira da consultadoria, aquilo que eu vou fazer aqui é um bocadinho organizar ideias em torno do que é que se pode fazer numa empresa sobre a gamificação. Já ouvimos aqui falar em muita coisa e eu agora vou arrumar um bocadinho a casa. Ou pelo menos tentar. Vou começar por falar daquilo que são as 10 tendências da transformação digital em 2017. Isto foi um estudo que foi apresentado pela Forbes e a verdade é que se nós olharmos para estas 10 tendências vamos perceber que nunca como hoje estiveram criadas as condições para o sucesso da gamificação. Já avancei depressa demais. Uma das tendências, é engraçado que há bocadinho, na apresentação do Ricardo, muitos dos temas que eu vou falar apareciam lá naquela matriz da EDP, porque significa que a EDP está no bom caminho. Portanto, a primeira tendência tem a ver com a capacidade de adaptação das organizações à mudança. O mundo está a mudar depressa, e as organizações têm que acompanhar esta velocidade se quiserem ter sucesso. E têm que acompanhar não apenas do ponto de vista tecnológico, porque esse é o fácil, têm que acompanhar do ponto de vista cultural. As pessoas têm que interiorizar estas mudanças e adaptarem-se a novas formas de trabalhar. E as organizações que não fizerem isto estão condenadas. As que fizerem vão provavelmente ter mais sucesso. Cada vez mais os consumidores e os colaboradores, e não é inocente estarem ali estas duas componentes, são mais exigentes do ponto de vista de experiência. A Inês falou nesse ponto também. Portanto, cada vez mais nós queremos relacionar-nos com uma organização, com uma empresa, com uma marca, por valores. O produto tem cada vez menos importância, o tangível face ao intangível. E as organizações têm que começar a olhar para isto e têm que proporcionar boas experiências, quer aos seus colaboradores, quer aos seus consumidores, quer aos seus clientes, para terem sucesso, para que eles sejam fiéis, para que eles continuem, no fundo, a ser clientes ou colaboradores. Vivemos no mundo da inovação. A inovação tem falhas também, não é? A inovação vive dos insucessos. Aqui a melhor expressão que eu encontro para explicar, no fundo, esta tendência é fail fast to succeed faster. Portanto, as organizações têm que perceber que a falha, que o erro faz parte do seu dia-a-dia, e têm que aceitar isso para se moverem, para serem mais dinâmicas, para inovarem mais, para trazerem mais coisas que se diferenciem da concorrência. Nós vamos ver daqui a um pouco mais à frente um exemplo concreto de uma organização que utilizou a gamificação precisamente para ajudar os seus colaboradores a viver com a falha e, obviamente, a promover a inovação. Vivemos num mundo da mobilidade crescente, a mobilidade que nos é dada pelos telemóveis, pelos iPads. Todos nós andamos, eu acho que é o objeto com quem nós passamos mais tempo. Eu costumo dizer por piada que eu passo mais tempo com o telemóvel do que com o meu marido, até durmo com ele e tudo. Portanto, nós de facto
estamos num mundo de mobilidade, estamos no fundo em que estamos sempre contactáveis e, portanto, isto também aumenta a concorrência, não é? Portanto, os meus concorrentes chegam mais depressa aos meus clientes, os meus colaboradores são assediados mais rapidamente pelos meus concorrentes, mas ao mesmo tempo eu também se calhar consigo recrutar pessoas ao outro lado do mundo e consigo recrutar os melhores se de facto estiver atenta a esta tendência e saber usá-la do ponto de vista positivo. A tecnologia tem um bocadinho esta dicotomia que é aquilo que muitas organizações olham, por exemplo, lembro-me quando começaram a aparecer os jogos e as pessoas começaram às vezes a jogar Farmville no trabalho ou outras coisas do género, olharam para isto como uma coisa negativa, proibiam, e de facto era negativa porque influencia a produtividade. Mas se calhar aquelas que conseguiram suceder foram aquelas que perceberam o potencial que estava ali. E, portanto, nós temos que se calhar ver um bocadinho mais além para conseguir efetivamente se ingrar neste mundo. Vivemos também no mundo da realidade aumentada. As pessoas têm, dentro daquele conceito das sensações, portanto, o potencial, as pessoas querem ver coisas diferentes que normalmente não vivem no seu dia-a-dia. O Pokémon GO, penso que é um jogo que toda a gente já ouviu falar, teve um sucesso astronómico e aceita-se precisamente neste conceito, que é trazer para o dia-a-dia das pessoas, para a realidade, para a rua, bichinhos que as pessoas andavam ali todas a tentar caçar, mas que na prática não existiam. Agora imaginem isto nas empresas, imaginem isto a trazer experiências para os meus clientes. Imaginem o que é uma empresa, por exemplo, na área do turismo, a cativar clientes com este potencial de realidade aumentada. No mundo do Big Data, nunca houve tantos dados como hoje. Tudo o que nós fazemos na internet dá direito a um registro, seja ele de que natureza for. Portanto, nós nunca conseguimos fazer tanto profiling de clientes, nunca conseguimos prever tantas tendências. Temos que começar a trabalhar estes dados. E ainda são poucas as empresas que efetivamente trabalham a informação para trazer inteligência para o seu negócio. O tema da interoperabilidade. Os sistemas têm que falar entre eles, não há um sistema que cubra o negócio todo de uma organização. Aliás, cada vez mais, outra tendência é vermos organizações cujos negócios dependem umas das outras. Eu, se for comprar qualquer coisa na internet, estou dependente de um sistema de pagamento automáticos que não é do meu negócio, mas que tenho que conseguir formas de comunicar e de interoperar com ele, para poder ter sucesso naquilo que é o meu negócio. E agora... A Internet of Things já foi falada há pouco também, portanto é uma tendência e é uma tendência disruptiva. Não tenhamos dúvidas que a Internet of Things vai fazer o mundo mudar. Estima-se que em 2020 haja mais de 50 bilhões de sensores no mundo inteiro e em 2030 200 bilhões de things na internet. E, portanto, o potencial disto, do ponto de vista da mudança da realidade que nós conhecemos, é brutal. Já vi que tenho que carregar isto com mais força. Smart Machines e inteligência artificial. Ontem, quando vinha para o Porto, ouvi uma notícia no carro que a Universidade de Oxford estima que daqui a 40 anos, peço desculpa, as máquinas, os robôs, sejam mais eficientes em tudo, e friso, tudo, do que as pessoas. Portanto, é um mundo. Uma das coisas que nós ontem discutíamos, por exemplo, ao jantar, é onde é que isto vai terminar. Será que não estamos a criar uma nova geração de pessoas, ainda que sejam de forma artificial? É uma questão, ninguém sabe responder, não é? E, obviamente, tudo isto leva a que as organizações, ou a necessidade de que as organizações sejam cada vez mais transversais, cada vez mais colaborativas, e cada vez menos as organizações funcionem de forma estanque ou tenham áreas estanques. Uma coisa curiosa, quando comecei a olhar para isto, pensei assim, o que é que isto tem a ver com a gamificação? E consigo mapear pelo menos logo 7 destas tendências diretamente no tema da gamificação e naquilo que tivemos a falar aqui. Portanto, praticamente tudo o que está aqui eu consigo, de alguma forma, ou usar para a gamificação ou potenciar com a gamificação. Trazia um slide também sobre o que é a gamificação. A esta altura do campeonato acho que já vocês sabem todos o que é a gamificação, portanto não vou perder aqui muito tempo. O que eu gostava de vos destacar aqui é que basicamente o que a gamificação traz às pessoas e em particular às organizações é o sentido de missão. As pessoas no fundo veem-se envolvidas de uma forma como até hoje
ou dificilmente se consegue envolver dentro dos métodos de gestão tradicionais. E essa é que é a grande mais-valia da gamificação dentro das organizações. Hoje em dia, existem, e em particular com a geração dos milénios, há imensos desafios do ponto de vista da gestão dos colaboradores. Já lá vai o tempo dos meus pais, dos vossos pais, na maioria dos casos, o emprego era para a vida. No nosso tempo já andamos a saltitar de 6 em 6 anos, 5 em 5 anos. Os milénios, se for preciso, saltam de 6 em 6 meses. Há uma expressão que é for the millennial generation, there will always be another job. E a verdade é essa, as pessoas, eles efetivamente andam com as malas às costas. Há muita gente nesta nova geração que já não quer comprar casa, já não quer tirar a carta. Para que existe Uber? Eles querem mobilidade, sobretudo. E, portanto, isto traz desafios acrescidos na gestão das empresas. Estima-se que 87% dos colaboradores não estão efetivamente envolvidos com a organização onde trabalham. Este número é brutal. Isto é desastroso, se me permitem a expressão, do ponto de vista do compromisso das pessoas com a organização e um grande desafio do ponto de vista da gestão das pessoas. Por outro lado, estima-se que os colaboradores que estão efetivamente envolvidos são 147% mais produtivos que os outros. Portanto, imaginem o potencial que eu tenho aqui de aumento de produtividade se de facto conseguir trabalhar o envolvimento dos colaboradores. 50% da geração dos millennials espera-se mudar de emprego no espaço de um ano. E esta é a realidade de quem está a entrar neste momento no mercado de trabalho. Um tema que também já foi falado aqui, em particular no tema do caso Vorten, que é cada vez mais as pessoas também são exigentes com a transparência na política de incentivos. E uma política de incentivos que não é transparente é um fator de insatisfação dentro das organizações. E, obviamente, também vivemos num mundo em que as redes de conhecimento têm cada vez mais importância e, portanto, tudo isto são tendências que os gestores de recursos humanos têm que ter presentes para, efetivamente, trabalhar a retenção dos seus colaboradores. Uma coisa que confunde-se, quer dizer, não sei se confunde, depois até esta hora talvez já não seja bem uma questão de confusão, mas às vezes a fronteira entre os jogos, os videojogos, os programas de fidelização e a gamification é ténue. E eu trago aqui também um slide para tentar clarificar um pouco mais as diferenças entre estas componentes, porque apesar de terem bastante em comum do ponto de vista da concepção, têm objetivos completamente diferentes. Todos eles usam mecânicas de jogos, como os pontos, os badges, as missões, os checkpoints, os leaderboards e tudo aquilo que a gente já viu aqui e possa imaginar. Mas visam objetivos completamente diferentes. Os videojogos visam o entretenimento. Eu jogo por prazer, exclusivamente. Eu pago muitas vezes para ter esse prazer. Os programas de fidelização e compensação visam o reconhecimento. E o reconhecimento de que sou bom em alguma coisa, ou que sou fiel a alguma coisa. No caso concreto, por exemplo, da gestão de recursos humanos, portanto, os prémios, etc., eles premiam quem tem habilidades específicas, não é? Quem tem competências específicas. Mas a gamificação visa trabalhar outra coisa, que é a motivação e a aquisição de competências. E esse é que é o grande fator diferenciador, porque a gamificação is about to empower customers, employees and communities to reach their goals, não os objetivos da organização. O segredo para isto funcionar é eu conseguir perceber como é que eu, fazendo as pessoas atingir os seus objetivos pessoais, aquilo que as motiva, aquilo que as move, eu vou conseguir também funcionar melhor como organização. E esse é o segredo do jogo. A gamificação funciona? Bem, as estatísticas dizem que sim. 63 pessoas dizem que se durante o dia, nas tarefas básicas que têm que fazer, elas fossem tratadas como um jogo, era mais divertido e gratificante. E que se tivessem competição também, estavam mais atentos a comportamentos e às atividades. A Gartner diz que 70% das maiores organizações a nível mundial vão ter pelo menos uma aplicação gamificada este ano. Há um aumento de 150% nas métricas de envolvimento. E por último, tal como o Manel dizia há pouco, efetivamente os CEOs, os CFOs e outros seniors executivos das organizações jogam, fazem parte do seu dia-a-dia. E, portanto, é uma realidade. E nós não a podemos negar. O que temos é que a trazer para dentro das organizações para pô-las a funcionar melhor. Como e onde utilizar a gamificação numa empresa? Eu posso utilizar para alterar comportamentos. Se eu quero que as pessoas mudem qualquer coisa na sua forma de estar, na sua forma de ser, eu consigo usar as técnicas de gamificação para isso.
para desenvolver aptidões e competências, isto nas mecânicas, por exemplo, da aprendizagem, para promover a inovação, para conhecer melhor os meus clientes, ou como um performance management system. E para todos estes 5 utilizações possíveis, eu trago-vos vários exemplos práticos. Eu posso usar isto em vários sítios, e-learning, operações, vendas, avaliação de desempenho, concurso de ideias, no call center, portanto, a aplicação é praticamente infinita. Agora, eu tenho que perceber quem é que eu quero motivar, para que é que eu quero motivar e como é que eu vou motivar. Temos aqui cerca de 11 case studies, eu vou passar muito rapidamente por cada um deles, só para vocês, no fundo, terem exemplos diversificados de como é que estas empresas usaram a gamificação para desenvolver relações com clientes, com colaboradores e até com a comunidade. A Inês fez há pouco o favor de já introduzir o caso da Nike. Efetivamente é um dos melhores exemplos de alterações de comportamentos de clientes. Há 12 anos atrás, eu lembro-me que toda a gente dizia que éramos um povo sedentário, nós e o mundo inteiro, não éramos sedentários, não nos levantávamos do sofá. Hoje em dia, parece que há um atleta em cada um de nós, não é? Exceto nos informáticos. Portanto, todos temos efetivamente, as pessoas correm, as pessoas vibram, e a Nike foi, de facto, um grande impulsionador nesta matéria. Portanto, eles associaram a componente da roupa, dos equipamentos desportivos que já produziam, à tecnologia, criando sensores, criando uma app que, no fundo, registava a evolução das pessoas, atribuía pontos, as pessoas sentiam-se a desenvolver, percebiam como é que estavam a evoluir do ponto de vista do desporto, também criavam comunidades, punham as pessoas a concorrer entre si e foram sempre desenvolvendo. Começaram pelo Nike Plus, o Full Band, que é aquela pulseirinha, foi lançada mais tarde, e tudo isto foi sempre criando muita dinâmica, muita motivação, muito envolvimento, e a verdade é que as pessoas hoje em dia correm, emagreceram e estão mais bem preparadas do ponto de vista físico. Eles atribuíam pontos às atividades, portanto, eu sempre, se eu mexesse daqui para aqui, se eu tivesse aqui a pulseirinha, estava a ganhar pontos, e no fim do dia sabia exatamente quanto Nike Full Points é que eu tinha ganho portanto, e o que é que isso significava em termos de energia. Por exemplo, um ano após o lançamento, foram acumulados 409, perdoem, mas eu não sei os números de cor, bilhões de Nike Full Points, o que equivale a concorrer 44 milhões de maratonas. São números impressionantes. E, portanto, esta dinâmica e trazer sempre coisas novas também é um dos segredos para os jogos funcionarem. Este outro exemplo é um exemplo de gamificação para alterar comportamentos de colaboradores. É a DirecTV nos Estados Unidos, que é um canal de televisão digital, e eles criaram o programa F12. Porquê? Porque basicamente eles perceberam que o seu departamento de informática não tinha medo de arriscar, tinha medo de falhar, as pessoas não traziam ideias inovadoras. E então o que é que eles fizeram? Basicamente tentaram criar um programa que motivasse as pessoas a aprender, e a partilhar os insucessos e os sucessos e, de alguma forma, dinamizar a inovação através desta mudança cultural de não ter medo de errar. Portanto, o programa F12, basicamente, o F é de Fearless, Focus and Failure. E o 12, foram 12 mandamentos que eles criaram para que as pessoas percebessem que eu tenho que falhar para ter sucesso. Se eu não falhar, eu não aprendo. Portanto, foram criados cerca de 12 mandamentos que as pessoas foram interiorizando, e depois, basicamente, o que existia era também uma aplicação. A tecnologia faz parte, não é o enabler, no fundo, da possibilidade de poder implementar, no fundo, estas mecânicas e estas dinâmicas, porque há uma interação constante, mas basicamente, portanto, foi criada essa aplicação em que as pessoas, no fundo, assistiam a vídeos, partilhavam as suas experiências, faziam uploads de artigos, e tudo isso fazia acumular pontos e, no fundo, fazer aparecer nos leaderboards. Aqui há um exemplo, neste exemplo há uma situação que é importante também destacar, que é este tipo de programas, e é importante ter cuidado efetivamente com o fosso,
que se falou há pouco, implica monitorização constante, porque eu às vezes não acerto à primeira. E uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, foi o nível de adesão inicial não foi mau, andava à volta dos 40% e 50%, mas eles queriam efetivamente que os colaboradores estivessem todos envolvidos e, portanto, criaram um programa de reconhecimento para as pessoas que aderissem a partir daí. O que fez com que os early adopters ficassem chateados. Porque então eu estou a incentivar quem não ligou a isto ao princípio. E, portanto, eles depois também tiveram que aperceber-se disso e redirecionar e corrigir, no fundo, o jogo. E tenho aqui, portanto, termino aqui com uma frase que, em última análise, não estamos a medir o sucesso do jogo, estamos a medir o sucesso na mudança cultural. Portanto, eles hoje consideram que, efetivamente, conseguiram uma mudança cultural na organização com este programa F12. O American Heart Association, isto é um exemplo de uma gamificação para a comunidade, é um organismo sem fins lucrativos também americano, que basicamente o que cria, tem como objetivos reduzir em 20% as doenças cardiovasculares até 2020 e, portanto, queria promover hábitos de vida mais saudável. Como é que o fez? Fez com base na realização de eventos, portanto, eles fazem eventos de 2 horas em várias cidades, que são, no fundo, suportados numa app. As pessoas inscrevem-se para o evento, constroem equipas, constituem equipas, basicamente fazem atividades durante o evento, como responder a perguntas sobre hábitos de vida mais saudável, como fazer atividade física, correr, saltar, uma aula de zumba, por aí fora, e vão ganhando pontos. Fizeram aqui uma coisa bastante engraçada também, que foi, como um dos objetivos deles também era angariar fundos para a associação, eles fizeram uma espécie, que esconderam, portanto, foram buscar, tinham patrocínios das entidades, mas esses patrocínios foram convertidos em cartas que eles escondiam e as equipas tinham que andar à procura das cartas, e por cada carta que achassem, mais pontos. E depois tinham um mapa, e à medida que as cartas iam sendo encontradas, o mapa também aparecia. Portanto, foi um caso de sucesso em termos quer da promoção de hábitos de vida mais saudável, quer efetivamente ao nível da angariação de fundos. Muito virado para a aprendizagem. A Adobe tinha um problema que era, havia muitas pessoas, por exemplo, que faziam o download do Photoshop, mas depois da versão trial, mas depois não compravam o produto licenciado. E porquê? Porque, não sei se algum de vocês já experimentou, eu já experimentei, aquilo é tanto botão que eu não percebo para que é que serve metade deles. E, portanto, essa sensação de frustração perante uma ferramenta que eu não sei utilizar não me incentiva rigorosamente nada a comprá-la. O que é que eles perceberam isso? E, portanto, gamificaram a aprendizagem do Photoshop para, no fundo, para dummies, não é? Como nós, como eu, pelo menos. E, portanto, foram criando pequenos desafios para as pessoas poderem aprender a fazer aquelas tarefas básicas no Photoshop. Isto resultou de eles aumentaram em 4 vezes a taxa de conversão de versões trials para versões licenciadas. Mais um exemplo, este que tem a ver também efetivamente com os colaboradores, portanto, mais uma vez do ponto de vista da aprendizagem, a NTT Data é uma empresa de tecnologia com 60 mil colaboradores no mundo inteiro, muitos deles a trabalhar em regime de outsourcing nos clientes, portanto, é complicado numa organização destas, quer promover e manter o envolvimento dos colaboradores com a organização, quer identificar futuros líderes dentro dos recursos internos da organização. Então eles basicamente resolveram desenvolver um jogo para isso. Resolveram gamificar a aprendizagem das competências de liderança, nomeadamente a nível de negociação, comunicação, gestão do tempo, gestão de mudanças e resolução de problemas. E, portanto, vocês veem ali o jogo, as pessoas jogavam, as pessoas aprendiam, com base no jogo eles também iam identificando quem é que de facto tinha mais potencial e a verdade é que logo no primeiro ano saíram daqui 50 colaboradores para funções de liderança, mais 50% daquilo que era o normal a nível de recrutamento interno. O Khan Academy, a Khan Academy é um exemplo de e-learning para a comunidade, é um site gratuito, é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e que basicamente aquilo que fizeram foi gamificar a aprendizagem portanto, dos alunos. Eu continuo a dizer, eu que vejo o meu filho, tenho imensa dificuldade em pô-lo a estudar, acho que isto era o sonho de qualquer pai ou qualquer mãe, que o Ministério da Educação disponibilizasse de facto um site onde os miúdos aprendessem e ao mesmo tempo
trazer estas dinâmicas de jogos, porque efetivamente eles motivam-se por isso, não é? E foi o que acabou por acontecer. Inclusive, há vários exemplos concretos de pessoas, de miúdos que eram tímidos e tinham insucesso escolar, porque efetivamente não se sentiam à vontade em sala de aula, e quando tiveram a possibilidade de aprender através da Khan Academy, em que no fundo também toda a dinâmica é criada com base em jogos, em missões, em pontos, em subir de nível, etc. Esses miúdos de facto evoluíram e desenvolveram-se, miúdos e alguns já graúdos, e portanto funcionou. O que é engraçado também neste exemplo é que aquilo que motiva as pessoas não são os pontos ou as medalhas, mas são aquilo que elas significam. E, portanto, muitas vezes o que as pessoas associam aqui é um sucesso que algumas vezes têm dificuldade em obter em contextos de sala de aula. Já vai longa a apresentação, portanto eu vou tentar passar mais rapidamente por estes últimos casos que faltam. A Quirky é um site para inovação ao nível da comunidade, Portanto, basicamente, é um site que gamificou o conceito de inovação, onde as pessoas colocam ideias, votam ideias, atribuem pontos às ideias, e tudo isto faz com que as melhores ideias e aquelas que de facto resultam, no fundo, criar um score, uma dinâmica, e se votei numa ideia, por exemplo, que alguém pôs, e se essa ideia foi uma ideia vencedora, eu, por exemplo, torno shareholder dessa ideia e beneficio também, ganho pontos porque essa ideia funcionou. E, portanto, toda esta gamificação trouxe resultados muito bons ao nível também da inovação. O Departamento de Pensões, de Trabalho e Pensões na Inglaterra, peço desculpa, também uma organização pesada, com cerca de 100 mil colaboradores, portanto, queria também dinamizar a inovação. O que é que eles fizeram? Criaram uma plataforma, a Idea Street, onde os colaboradores colocam as ideias, as pessoas votam nas ideias, estudam-se as ideias e partilham-se os sucessos das ideias. Portanto, até nos primeiros 18 meses, o departamento poupou 21 milhões de libras de benefícios. E os colaboradores sabem o que é que resultou de poupanças da sua ideia. E essa é outra ideia muito importante aqui ao nível da gamificação, que é a partilha. A Barclaycard criou o cartão Ring, que é um cartão que, no fundo, o que é que eles fizeram? Basicamente criaram, num contexto em que o setor financeiro estava desacreditado, que havia pouca confiança nos bancos, que o sistema era complexo, o que é que eles fizeram? Basicamente puseram a comunidade a contribuir para o desenvolvimento de um cartão que fosse mais simples, de um cartão que tivesse as funcionalidades que as pessoas de facto precisam e de um cartão cujos lucros, esse foi um tema bastante engraçado, portanto eles criaram uma comunidade e depois a aplicação dos lucros do cartão era decidida pela comunidade. Por último, um caso que agrada a miúdos e a graúdos, não é? Portanto, o caso da Victoria's Secret, que criou, basicamente sentiu a necessidade de dinamizar o seu site, queria aumentar o tráfego, queria reforçar o envolvimento, então basicamente gamificou também as interações das pessoas com o site. E portanto, basicamente as pessoas ganhavam, o prémio aqui era uma entrada no show anual da Victoria's Secret, portanto algo que também entusiasma qualquer um. E, portanto, as pessoas basicamente ganhavam pontos se jogassem diariamente, ganhavam pontos se comprassem produtos, ganhavam pontos se divulgassem os produtos da Victoria's Secret no Facebook, no Twitter e por aí fora. E, portanto, criaram aqui uma dinâmica e conseguiram efetivamente aumentar bastante a visita ao site durante o período. E obtiveram também mais informação, porque as pessoas também eram incentivadas a deixar dados sobre as suas preferências, sobre os seus gostos, sobre os seus contactos e, portanto, também aproveitaram para recolher informação sobre o profiling dos clientes. Um último exemplo, que é um exemplo da aplicação ao nível dos sistemas de performance, a Deloitte percebeu que gastava anualmente 2 milhões de horas por ano no processo tradicional de avaliação de desempenho. E perguntou-se para quê? Porque muitas vezes os resultados não eram exatamente aqueles que eles esperavam. Então, basicamente, resolveram criar um sistema interno gamificado também, como um sistema de performance, que é um sistema que
basicamente dá feedback em tempo real àquilo que são as ações dos colaboradores. E quando chega ao final do ano, ou de 6 em 6 meses, depende da regularidade do processo de avaliação, a verdade é que o colaborador sabe ao dia como é que está, onde é que está, ou o que é que tem que melhorar. E, portanto, é outra aplicação muito, muito potente, obviamente, do sistema de gamificação nas organizações. Por último, e para fechar, aspectos críticos na implementação de um projeto de gamificação, os do's and don'ts. É preciso compreender os comportamentos que se está a desenvolver. É preciso perceber o que é que eu quero que as pessoas façam. Não é? Não é aquilo que eu quero para a organização. O que é que eu quero que as pessoas façam para eu chegar à organização. Portanto, é preciso possuir uma plataforma de análise para acompanhamento e medição do comportamento. Portanto, as pessoas têm que ter feedback constante, têm que conseguir acompanhar o que é que está a acontecer, têm que saber como é que pontuam, como é que se penalizam e têm que ter esta informação em tempo real. Temos que estar atentos para consequências não intencionais e previsíveis. Nós podemos ter comportamentos de adição associados à gamificação da empresa e isso eu posso não querer. E, portanto, eu tenho que conseguir também detectar isso e corrigir. Posso ter batota também, se o sistema não for à prova de bala. E, portanto, tudo isso são temas que eu tenho que estar atento sob pena de descredibilizar a minha gamificação. Tenho que conhecer os jogadores, o que é que os motiva, o que é que eles querem, como é que eles querem ser reconhecidos. Tenho que conhecer a escala de tempo efetiva para a mudança de comportamento desejado. A famosa expressão Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Portanto, eu tenho que ter aqui a journey, eu tenho que ter um conjunto de step by step para onde eu quero chegar. E tenho que perceber que não vale a pena passar para o passo seguinte se ainda não tiverem atingido o intermédio. E é com base nisso que se constrói uma boa gamificação dentro de uma organização. Eu tenho que trazer dinâmica também, tenho que trazer coisas novas. Tenho que criar uma comunidade para os jogadores. Nós somos seres sociais. Nós gostamos de saber como é que está o vizinho do lado, se está melhor, se está pior. Até gostamos às vezes de o ajudar se o sistema, por exemplo, incentivar isso e ser reconhecidos porque ajudamos. E, portanto, tudo isso são dinâmicas que eu tenho que estar atento. E tenho que criar dinâmicas regulares de jogos para que todos possam jogar com frequência. Portanto, senão as pessoas aborrecem-se. Se os jogos não trouxerem coisas novas, aborrecem-se. Os don'ts. Não devo gamificar comportamentos que não ofereçam valores aos jogadores. Portanto, o jogador tem que reconhecer que aquilo tem valor para ele, senão não vai aderir. Não devo tentar corrigir um produto ou serviço através da gamificação. Se o site for mau, não adianta o prémio da Vitória Secret, porque as pessoas não vão lá. Quer dizer, pode funcionar no curto prazo, mas depois as pessoas desistem. E pior que isso, é que depois voltar a reimplementar a gamificação é muito mais difícil. E, por último, eu não devo transformar os processos atuais num jogo. A gamificação não é um jogo. A gamificação é mais do que um jogo. É bastante mais do que um jogo. E, portanto, eu tenho que perceber o que é que, de facto, eu quero fazer e como é que eu quero fazer. E não posso ir pela via fácil. E, por último, o desafio que eu vos deixo depois disto tudo, vocês que pertencem todos a organizações, vamos gamificar. E é isto. Obrigada.